Olá, bom dia. Eu sou José Jackson Cardoso e conforme eu prometi no vídeo anterior que daríamos continuidade a gravações de vídeos relacionados à Bíblia, e hoje a gente vai tentar transmitir uma informação a vocês com relação à arqueologia, ok? Eu estou em Alagoinhas, na Bahia, distante 110 quilômetros de Salvador, e neste momento eu peço a tolerância de vocês, peço até desculpas pela forma e algum erro que provavelmente possa cometer ao longo desta gravação, mas a verdade é que eu estou tentando me esforçar ao máximo, sendo imparcial e sendo íntegro com relação à informação relacionada ao assunto da Bíblia, porque, como eu disse anteriormente, é um assunto palpitante, muito forte, ainda muito controverso para alguns, mas a gente pede inspiração ao Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe, ao seu Filho, o Messias, nosso Rei, para nos inspirar através do Espírito Santo, dando discernimento, conhecimento, instigando em nossa alma, mente e coração a sabedoria. É lógico que alguns de vocês talvez não concordem até com desculpa, o conteúdo que estamos apresentando, mas é a história, né? E contra fatos não tem argumentos, né? Porque você deve ler a Bíblia no seu todo, né? Várias e várias vezes, para se conhecer melhor a Escritura. A Escritura deixada pelo nosso Criador, nosso Pai Eterno, está aí para que cada um de nós nos esforcemos para conhecê-la e discernir a verdadeira informação que Ele deixou para nós, o real, né? Infelizmente, muitos se desviaram da verdade e blasfemaram muita coisa, mas a informação será dada, ok? Nós vamos falar um pouco com relação à arqueologia bíblica. Desculpe que eu estou um pouco afônico. A arqueologia bíblica é um ramo da arqueologia especializado em estudos dos restos materiais relacionados direto ou indiretamente com os relatos bíblicos e com a história das religiões judaico-cristãs. A região mais estudada pela arqueologia bíblica, na perspectiva ocidental, é a denominada Terra Santa, localizada no Médio Oriente. Os principais elementos desta ciência arqueológica são, em sua maioria, referências teológicas e religiosas, sendo considerada uma ciência em toda a sua dimensão metodológica. Assim como se dá com os registros históricos de outras civilizações, os manuscritos descobertos devem ser comparados com outras sociedades contemporâneas da Europa, Mesopotâmia e África. As técnicas científicas empregadas são as mesmas da arqueologia em geral, com escavações com escavações e datação radiométrica, entre outras.
Em contraste, a arqueologia do Antigo Médio Oriente é mais ampla e generalizada, tratando simplesmente do Antigo Oriente sem tentar estabelecer uma relação específica entre as descobertas e a Bíblia. Nós estamos dando uma informação aqui através da biblioteca enciclopédia, né? Livre, pela internet. Ou melhor, a Wikipédia, a enciclopédia livre. A arqueologia bíblica tem uma subdivisão aqui em 15 partes, mas nós iremos elencar aqui algumas que acharmos interessantes. Posteriormente nós vamos deixar o link para que os senhores possam acessar todo o conteúdo. E logo após as informações da enciclopédia do Wikipédia, a gente vai dar uma informação através da biblioteca online da Torre de Vigia, através do volume Perspicaz, volume 1, do IT-1 pp.195 a 204, ou melhor, das páginas 195 a 204, ok? Vamos falar também através dessa biblioteca sobre arqueologia, para que você tenha uma visão geral. Então essa subdivisão aqui vem a alta crítica, a arqueologia bíblica, espaço, tempo, história. Relacionado à história vem algumas descobertas relevantes, outra vem etapas da arqueologia bíblica, vem o tema escolas arqueológicas, vem minimalismo bíblicos, vem maximalismo bíblico, vem sítios arqueológicos, construções bíblicas confirmadas, objetos de escavações documentadas, objetos de procedência conhecida, mas não proveito de escavações, objetos de procedência desconhecida, discutida ou reprovada, disciplina relacionada à papirologia, vou repetir, papirologia, fragmentos de cerâmica e pergaminhos, comentários de arqueólogos e historiadores, bibliografia, referência e referências. Bem, a arqueologia. Para compreender plenamente o objetivo da arqueologia bíblica, é necessário entender a arqueologia como método científico e a Bíblia como objeto de investigação. As civilizações de uma ou várias épocas históricas a arqueologia é ao mesmo tempo técnica e ciência. Como técnica, busca os restos materiais das civilizações antigas e trata de reconstruir, na medida do possível, o ambiente e as civilizações de uma ou várias épocas históricas. Trata-se de uma ciência moderna, ainda considerada recente, com apenas 200 anos. Poder-se pensar que a arqueologia tende a omitir os dados oferecidos pelas religiões e por muitos sistemas filosóficos. No entanto, além dos artefatos e locais arqueológicos, tais como lugares de culto, relíquias e outros elementos de ordem sagrada, bem como outros objetos cientificamente observáveis, existem aspectos que são legalmente importantes para a investigação científica arqueológica. Entre estes estão conceitos imateriais, como os ritos, livros sagrados e a cultura. O mito é usualmente utilizado
na arqueologia e na história como uma pista da verdade que poderá esconder. Esta nova percepção contemporânea do mito motivou a ciência arqueológica a buscar novos dados nos territórios descritos dos relatos bíblicos. A arqueologia bíblica é a disciplina que se ocupa da recuperação e investigação científica dos restos materiais de culturas passadas que podem iluminar os períodos e descrições da Bíblia. Usa-se como base de tempo um amplo período entre o ano 2000 a.C. e 100 d.C. Outros preferem falar de arqueologia da Palestina, referindo-se aos territórios situados ao leste e oeste do Rio Jordão. Esta designação expressa o fato da arqueologia bíblica estar especialmente circunscrita aos territórios que serviram de cenário aos relatos bíblicos. A função da arqueologia bíblica não é confirmar ou desmentir os eventos bíblicos, nem pretende influenciar determinadas doutrinas teológicas, tal como a da salvação. Limita-se ao plano científico e não entra no terreno da fé. Ainda assim, alguns resultados da arqueologia bíblica podem e têm contribuído para aumentar o conhecimento sobre alguns dados históricos descritos nos relatos bíblicos, envolvendo governantes, personagens, batalhas e cidades, descrever alguns detalhes concretos referidos nos livros bíblicos, tais como o túnel de Ezequias, a piscina de Siloé, o Gólgota, entre outros. Fornecer dados que prestam uma ajuda fundamental aos estudos exegéticos. Algumas descobertas relevantes. O papiro P52. O papiro P52 da Biblioteca de Hilandes é o texto mais antigo que se conhece do Novo Testamento. Foi descoberto em 1920 no deserto do Médio Egito e tornou-se público em 1935. Outro, as cavernas de Qumran, descobertas em 1947 por beduínos e cujas escavações iniciaram-se em 1950. Entre 1962 e 1963 foi encontrado o papiro 15 de Wadi Daliat, conhecido pelo papiro de Samaria da época persa. Em 1964 foi descoberto o papiro de Ket Jericó, da época persa-helenística. Em 1991 foi descoberta a chamada Tumba de Caifás. Em 1993 foi descoberta a estrela de Teldan. Trata-se de uma pedra de basalto escuro que menciona a casa de Davi com a inscrição BITDWD. Em 1996 foi descoberta a inscrição de Ekron, entre parênteses, Tel-Mikner, fecha parênteses, contendo o nome da cidade filisteia de Ekron e uma lista dos seus reis. Em 1997 foi descoberto o antigo monastério de Catisma. Em 1998 foi descoberta a sinagoga de Jericó, datada do ano 75 a.C. Entre parênteses, Ehud Netzer, fecha parênteses. Em 2001 foi descoberta a estela de Joás, rei de Judá. Em 2002, a urna de Tiago, objeto de polêmica desde o seu descobrimento, após muita batalha judicial de muitas análises e pareceres dos especialistas, foi finalmente reconhecida como legítima.
entre parênteses, o Tiago é identificado como sendo Tiago, irmão de Jesus. Em 2007 foi encontrado o túmulo de Herodes. Então essas foram as descobertas mais recentes citadas, né, que nós terminamos de citar. A arqueologia bíblica é também objeto de célebres falsificações motivadas por múltiplos interesses. Uma das mais conhecidas surgiu em 2002, quando se publicou o suposto achado de um túmulo, entre parênteses, ossário, com uma inscrição que dizia: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Na realidade, o artefato havia sido construído apenas 20 anos antes, portanto, numa época muitíssimo posterior. As características do objeto encontrado não correspondiam ao padrão do século I, revelando a sua falsidade e expondo as estranhas circunstâncias relacionadas com a sua posse e descoberta. Ok? Algumas etapas de arqueologia bíblica. Aí vem a Antiguidade, mandato britânico de Palestina, durante o domínio britânico da Palestina, 1922-1948, depois do domínio britânico. Depois vem escolas arqueológicas. O que diz as escolas arqueológicas? A arqueologia bíblica é a matéria de permanente debate. Um dos assuntos de maior disputa tem sido o período da história do antigo reino de Israel. Também, de um modo geral, a historicidade da Bíblia tornou-se motivo de controvérsia, dividindo os estudiosos em diferentes correntes ou escolas de pensamento, tais como o minimalismo e o maximalismo. Também o método não histórico de ler a Bíblia difere da sua tradicional leitura religiosa. Aqui vamos também falar um pouquinho sobre sítios arqueológicos. Aí temos, na atualidade, os territórios bíblicos estão cheios de escavações, sítios arqueológicos e museus abertos ao público em geral. Entre os mais destacados podemos encontrar a Igreja do Santo Sepulcro, o Museu Israel, o Túnel de Ezequias, o Barco da Galileia e Qumran. Vamos falar um pouquinho sobre construções bíblicas confirmadas: a cidade de Gibeão e o Túnel de Ezequias. Tá bem? Objetos de escavações documentadas. Estela de Merneptah contém a mais antiga referência por egípcios sobre os israelitas na terra de Canaã. Foi encontrada nas ruínas do templo funerário de Faraó Merneptah, 1236 a.C. a 1223 a.C. em Tebas. A cidade de Ebla foi uma antiga cidade localizada no norte da Síria, cerca de 60 quilômetros a sudoeste de Alepo. A inscrição de Ekron, encontrada em 1993 em Telmic. O cilindro de Ciro II é feito de argila e registra um importante decreto do rei persa. Encontra-se exposto no Museu Britânico em Londres. A conquista de Babilônia de um modo rápido e sem batalha pelo Império Medo-Persa, descrita em Daniel, capítulo 5, versículo 30 a 31, é confirmada no relato do cilindro de Ciro. O cilindro de Nabonide trata-se de um cilindro de argila do rei Ciro, o grande conquistador da Babilônia. Foi encontrado no templo de Shamash, em Sipar, perto de Bagdá. A conquista de Ciro é também descrita na crônica Nabonido, em escrita cuneiforme na língua acádia.
Outra é a ostraca de Gati. A ostraca, pedaços de cerâmica, contém escrita de Gati, foi encontrada por A. Meyer quando realizava escavações em Tel Safir, 2005. Os textos de Balaão, tinta sobre gesso, encontrados em DI. Asas de vasilha Gebon foram recuperadas da piscina de Gibeão e teriam algumas inscrições, algumas com a inscrição Ananiá, que pode ter relação com a pessoa mencionada em Jeremias capítulo 28, versículo 1. Outros nomes escritos são Amariá, Azariá, Domia, Gedé, Ananiá, Neri, Sebuel. A ostraca de Arade, entre parênteses, Israel. Selo de Gemariá ben Safã, impressa em bula, foi encontrado durante as escavações de Igal Seiol em 1983, provavelmente pertencente à pessoa mencionada em Jeremias no capítulo 36, versículo 10. Inscrição da casa de Davi e na estela de Teldã. A inscrição consiste em 3 fragmentos. O primeiro, mais extenso, foi descoberto em 1993 e os fragmentos menores em 1994. Ostraca Isbet Sartar. 2 fragmentos encontrados numa escavação de 1976 com 5 linhas incisas de 80 a 83 letras. As leituras dos editores variam, onde a última linha corresponde a um abecedário. Depois vem o selo de Jazaniá, servo do rei, encontrado no túmulo 19 em Tel Enazeb, Mispar, possivelmente pertencente ao capitão do exército em Mispar, mencionado em 2 Reis, capítulo 25, versículo 23. O túmulo de Caifás, descoberto em Jerusalém em 1990. Selo de Jeucal ben Selemia ben Sobi, estampado em bula, encontrado nas escavações de Eliat Mazar, num suposto palácio do rei Davi em 2005, provavelmente se refere ao mencionado relato do livro de Jeremias, capítulo 37, versículo 3 e 38, versículo 1. As ostracas de Laquis, texto encontrado em 1930, que descreve acontecimentos do final do século VII a.C., pouco depois da conquista dos caldeus. Carta número 3 menciona uma advertência do profeta. Carta número 4 menciona Laquis, Azecar, como os últimos lugares conquistados, tal como registra Jeremias, capítulo 34, versículo 7. Carta número 6 descreve uma conspiração descrita em Jeremias, no capítulo 38, versículo 19 e capítulo 39, versículo 9, utilizando uma fraseologia quase idêntica a Jeremias, no capítulo 38, versículo 4. As talas de Laquis, no palácio de Senaqueribe, em Nínive, descrevendo a conquista da cidade. Pin de peso. Os primeiros pesos foram encontrados por RAS Mascalisté em Gezé. Foram encontrados desde então muitos outros. A inscrição de Pôncio Pilatos, encontrada no Teatro Romano de Cesareia. O prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, erigiu o Tibério em honra de Tibério César. Texto atual da terceira linha da inscrição. Está escrito Tibérieum, Pôntius Pilatus,
praefectus Iudaea. Praefectus Iudaea. É I-U-D-A-E-A-E. Iudaea. A conquista de Samaria por Sargão II da Síria. Objetos de procedência conhecida, mas não provém de escavações. Isso aí nós não vamos citar. Objetos de procedência desconhecida, discutido ou reprovada, não iremos citar também. Disciplinas relacionadas, não iremos citar. Agora, papirologia. Vamos falar um pouco sobre a papirologia, que é uma das formas das escritas antigas. Importante a gente conhecer. A papirologia tem uma relação especial com a arqueologia em geral, sendo uma das maiores autoridades em terreno bíblico. Graças aos papirólogos e seu paciente labor de busca, reconstrução e investigação, tem sido possível determinar a datação de numerosos documentos antigos e a originalidade ou não de seus autores. Muitos dos livros bíblicos que são atualmente publicados em modernas imprensas ou por meios digitais foram escritos inicialmente em rolos de papiro. Obviamente, a grande maioria desses originais se perdeu e tem-se apenas cópias de cópias. Qumran, junto ao Mar Morto, se converteu na principal fonte de papiro sobre os livros bíblicos, canônicos e apócrifos. Perto de Qumran há muitas cavernas onde foram encontrados cerca de 800 documentos que estavam guardados no interior de jarros de argila, sendo que 98% deles referentes a temas religiosos, como livros bíblicos, e um papiro do Novo Testamento conhecido como 7Q5. Então é muito importante essa descoberta em Qumran, junto ao Mar Morto, né? Onde se converteu na principal fonte de papiro sobre livros bíblicos canônicos e apócrifos. Outros, as genítisas de antigas sinagogas. Genítisa é um espaço onde se guardam livros antigos que já não são utilizados pela comunidade, mas pelos quais não se perdeu o respeito pelo seu conteúdo. Esta tradição de respeito pelo material escrito como sagrado tem permitido que tais documentos sejam conservados por séculos em tais lugares. Então, as genítisas de antigas sinagogas foram preservados, né? Também os mosteiros, em 1975, foram descobertos no Monte Sinai, debaixo do muro norte de Catarina, 47 caixas com ícones e pergaminhos. Entre esses havia mais de uma dúzia de folhas perdidas do Códice Sinaítico. Os mosteiros têm sido uma fonte valiosa para a conservação de manuscritos antigos. Então está aí a presença do Códice Sinaítico, uma das formas mais antigas dos escritos sagrados. Os papiros são normalmente identificados pelo nome do arqueólogo que o identificou, o sítio, ou numerações convencionadas pela especialidade da comunidade científica. Entre os papiros bíblicos mais célebres temos o papiro P52, que corresponde a um texto do Evangelho de João, em 18, 31 a 33, no versículo 37 e 38, encontrado no Egito e datado do ano de 125 da Era Comum. O papiro de Bodmer, P66, e o P72 a 75, elevado a 93, contém fragmentos nos livros de Lucas e João.
O papiro Chester Beatty, encontrado no Egito, contém textos de Tanakh em grego e está datado entre o século II e o século IV. Fragmentos de cerâmica e pergaminhos. De igual importância para a arqueologia é uma ostraca, uma forma muito popular na antiguidade e usada como alternativa de escrita em papiro, entre parênteses, planta que cresce no delta do Nilo e facilmente encontrada, fecha parênteses, e em pergaminho, que eram mais custosos. O uso desses pedaços de cerâmica contendo escrita encontram-se em pinturas que revelam a cultura e a antropologia dos povos antigos. Amém? Então essa aqui é a visão geral que nós achamos interessante vocês conhecerem através da biblioteca Enciclopédia Livre do Wikipédia. E nós vamos deixar o link no vídeo, no final do vídeo vocês poderão ver aí na descrição do vídeo o link das duas fontes, tanto da Wikipédia Enciclopédia Livre, né, como também dos manuscritos da Bíblia através da biblioteca online da Torre de Vigia. Amém? Vamos dar continuidade. Vamos ver agora o enfoque da arqueologia bíblica através da biblioteca online da Torre de Vigia, no livro Perspicaz, volume 1, páginas 195 a 204. Eu espero que os senhores realmente ouçam com atenção a nossa leitura, né? Que é uma informação que eu julgo importante para agregar valor ao conhecimento da palavra do nosso Pai eterno, Jeová. A arqueologia bíblica é o estudo dos povos e dos eventos da Bíblia, feito por meio do intrigante registro soterrado. O arqueólogo escava e analisa rochas, muros e prédios em ruínas, cidades devastadas, bem como desenterra cerâmica, tabuinhas de argila, inscrições, túmulos e outros restos antigos ou artefatos, dos quais colhe informações. Tais estudos não raro aprimoram a compreensão das circunstâncias em que a Bíblia foi escrita e sob as quais viveram os homens de fé da antiguidade, bem como as línguas que eles e os povos ao redor empregavam. Ampliar o nosso conhecimento de todas as regiões mencionadas na Bíblia. Por exemplo, Palestina, Egito, Pérsia, Assíria, Babilônia, Ásia Menor, Grécia e Roma. Vou repetir. Ampliar os nossos conhecimentos de todas as regiões mencionadas na Bíblia. Palestina, Egito, Pérsia, Assíria, Babilônia, Ásia Menor, Grécia e Roma. A arqueologia bíblica é uma ciência relativamente nova. Foi somente em 1822 que a decifração da pedra de Roseta desvelou os hieróglifos egípcios. A escrita cuneiforme assíria foi decodificada mais de 20 anos depois. Escavações sistemáticas foram iniciadas na Assíria em 1843 e no Egito em 1850. Alguns dos principais sítios e achados.
A arqueologia tem servido para confirmar muitas particularidades históricas dos relatos bíblicos referentes a estas terras e para confirmar pontos anteriormente postos em dúvidas por críticos modernos. Demonstrou-se que o ceticismo com respeito à Torre de Babel, a negação da existência do rei babilônico chamado Belsazar e do rei assírio chamado Sargão, entre parênteses, cujos nomes até o século XIX da Era Comum não eram encontrados em fontes fora do registro bíblico, fecha parênteses, e outras críticas adversas quanto aos dados bíblicos relacionados com essas terras não têm nenhuma base. Ao contrário, desenterrou-se uma abundância de evidência que se harmoniza plenamente com os relatos bíblicos. Babilônia. Escavações feitas na antiga cidade de Babilônia e em torno dela revelaram os sítios de diversos zigurates ou torres-templos piramidais escalonados, inclusive o templo arruinado de Etemenanque, dentro dos muros de Babilônia. Registros e inscrições encontrados a respeito de tais templos frequentemente contêm as palavras: seu topo atingirá os céus. E o rei Nabucodonosor é registrado como dizendo: ergui o topo da torre escalonado em Etemenanque, de modo que seu topo se rivalizasse com os céus. Um fragmento encontrado ao norte do templo de Marduk, em Babilônia, relatou a queda de tal zigurate nas seguintes palavras: a construção desse templo ofendeu os deuses. Numa noite derrubaram o que havia sido construído, espalharam-nos por toda a parte e tornaram estranha a sua linguagem e impediram o seu progresso. Pode ser visto em Bíblia Undisputed, Bíblia IPA e de S.L. Kaiger, 1938, página 29. O zigurate situado em Uruk, entre parênteses, a Erech bíblica, fecha parênteses, segundo verificado, foi feito de argila, tijolos e asfalto. Poderá ser visto em Gênesis, no capítulo 11, versículo 1 a 9. Perto da porta de Istar, em Babilônia, foram descobertas cerca de 300 tabuinhas cuneiformes relacionadas com o período do reinado do rei Nabucodonosor. Entre listas do nome de trabalhadores e de cativos que então viviam em Babilônia, os quais eram fornecidos provisões, aparece o de Ialquim, rei da terra de Aúde, isto é, Joaquim, o rei da terra de Judá, levado para a Babilônia no templo da conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 617 a.C. da Era Comum. Ele foi solto da casa de detenção por Avil-Marduk, ou, entre parênteses, Evil-Merodach, fecha parênteses, sucessor de Nabucodonosor, e foi-lhe concedida uma porção diária de alimentos. Está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 27 a 30, fecha parênteses. 5 dos filhos de Joaquim também são mencionados nestas tabuinhas. 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 17 e 18. Encontrou-se abundante evidência do panteão de deuses de Babilônia, inclusive do deus principal Marduk, mais tarde comumente chamado de Bel, e do deus Nebo, ambos mencionados em Isaías, capítulo 46, versículo 1 e 2. Grande parte das informações nas inscrições do próprio Nabucodonosor tratam de seu vasto programa de construções que tornou Babilônia uma cidade tão magnificente. Veja Daniel, capítulo 4, versículo 30. O nome do seu sucessor, Avil-Marduk, chamado Evil-Merodach, em 2 Reis,
capítulo 25, versículo 27, aparece no vaso descoberto em Susa, Elão. Perto da moderna Bagdá, as escavações na última metade do século XIX resultaram em serem achadas numerosas tabuinhas e cilindros de argila, inclusive a agora famosa crônica de Nabonide. Todas as objeções ao registro do capítulo 5 de Daniel quanto a Belsazar governar em Babilônia na ocasião da queda desta foram rechaçadas por este documento, que provou que Belsazar, filho mais velho de Nabonido, era corregente com seu pai e que, na parte final de seu reinado, Nabonido confiou o governo de Babilônia ao seu filho Belsazar. Mostrou similarmente que Ur, a antiga cidade de Abraão, veja Gênesis capítulo 11, versículo 28 a 31, era uma destacada metrópole com civilização altamente desenvolvida. Como cidade sumeriana, estava situada à margem do rio Eufrates, próxima do Golfo Pérsico. Escavações feitas ali por Sir Leonard Woolley indicam que estava no ápice de seu poder e prestígio no tempo da partida de Abraão para Canaã. Aproximadamente em 1943, antes da Era Comum. Seu templo zigurate é o mais bem preservado de todos os já encontrados. Os túmulos reais de Ur forneceram abundantes objetos de ouro e joias de altíssimo calibre artístico, também instrumentos musicais tais como a harpa. Poderemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 21. Um pequeno machado de aço, entre parênteses, e não simplesmente de ferro, fecha parênteses, também foi encontrado. Veja também Gênesis capítulo 4, versículo 22. Aqui também milhares de tabuinhas de argila revelaram muitos pormenores sobre a vida quase 4.000 anos atrás. Veja Ur número 2. No sítio da antiga Sipar, S-I-P-A-R, às margens do Eufrates, a cerca de 32 km de Bagdá, encontrou-se um cilindro de argila relativo ao rei Ciro, conquistador de Babilônia. Este cilindro conta a facilidade com que Ciro capturou a cidade e também delineia sua política de fazer os povos cativos que moravam em Babilônia retornar à terra natal deles, harmonizando-se assim com o relato bíblico a respeito de Ciro como profetizado conquistador de Babilônia e sobre o retorno dos judeus à Palestina durante o reinado de Ciro. Poderemos ver isso em Isaías 44, versículo 28, no capítulo 45, versículo 1, segunda Crônica, capítulo 36, versículo 23. A Síria, perto de Khorsabad, junto a um tributário setentrional do rio Tigre, descobriu-se em 1843 o palácio do rei assírio Sargão II, numa plataforma abrangendo quase 10 hectares, e o subsequente trabalho arqueológico feito ali trouxe este rei mencionado em Isaías, capítulo 20, versículo 1, da obscuridade secular para uma posição de proeminência histórica. Em um de seus anais, ele afirma ter capturado Samaria em 740 antes da Era Comum. Registra também a captura de Asdod, mencionada em Isaías capítulo 20, versículo 1. Outrora considerado por muitos peritos de destaque como não tendo existido, Sargão II é agora um dos mais conhecidos reis da Assíria. Nínive, capital da Assíria, foi o sítio de escavações onde desenterraram o imenso palácio de Senaqueribe, contendo cerca de 70 aposentos, com lajes esculpidas que revestiu 3.000 metros das paredes,
Uma delas retrata os prisioneiros judeus sendo levados ao cativeiro após a queda de Laquis em 732 a.C., que está citada em 2 Reis 18, versículo 13 a 17, 2 Crônica, capítulo 32, versículo 9. De interesse ainda maior são os anais de Senaqueribe, encontrados aqui em Nínive, registrados em prismas, entre parênteses, cilindros de argila, fecha parênteses. Em certos prismas, Senaqueribe descreve a campanha assíria contra a Palestina no reinado de Ezequias, 732 a.C. Porém, notavelmente, o jactancioso monarca não faz nenhuma afirmação de ser tomada a cidade, confirmando assim o relato da Bíblia. O relato do assassinato de Senaqueribe às mãos de seus filhos é também registrado numa inscrição de Esar-Adon, sucessor de Senaqueribe, e o assassinato é mencionado numa inscrição do rei seguinte. Poderemos ver em 2 Reis 19, versículo 37. Em adição à menção do rei Ezequias por Senaqueribe, os nomes dos reis Acás e Manassés de Judá, e os nomes dos reis Onri, Jeú, Jeoás, Manaém e Oséias de Israel, e também de Azael de Damasco, aparecem em registros cuneiformes de diversos imperadores assírios. Pérsia, perto de Beistum, no Irã, antiga Pérsia, o rei Dario, 521 a 486 antes da Era Comum, pode ser visto em Esdras, capítulo 6, versículo de 1 a 15, mandou esculpir uma imensa inscrição no alto de um penhasco de rocha calcária, descrevendo sua unificação do Império Persa e atribuindo seu êxito a seu deus Auramazda. De valor primário é o fato de a inscrição ter sido registrada em 3 línguas, a babilônica, entre parênteses, a acadiana, fecha parênteses, a elamita e a antiga persa, servindo assim de chave para decifrar a escrita cuneiforme assírio-babilônica, até então não decifrada. Milhares de tabuinhas de argila e inscrições na língua babilônica podem agora ser lidas em resultado desse trabalho. Suzã, cenário dos eventos registrados no livro de Esther, foi escavado por arqueólogos franceses em 1880 e 1890. Veja Esther, capítulo 1, versículo 2. O Palácio Real de Xerxes, abrangendo cerca de 1 hectare, foi descoberto, revelando o esplendor e a magnificência dos reis persas. Os achados confirmaram a exatidão de pormenores registrados pelo escritor de Esther, conforme relacionados com a administração do reino persa e com a construção do palácio. Os monumentos e o Velho Testamento de I.M. Priest, 1946, página 408, comenta: não existe nenhum evento descrito no Velho Testamento cujo ambiente estrutural possa ser tão vívida e exatamente restaurado por meios das próprias escavações como Suzã, o palácio. Vamos ver Mari-Nuzi. Mari-Nuzi, a antiga cidade real de Mari, entre parênteses, Tel Ariri, perto, fecha parênteses, perto do rio Eufrates, a uns 11 quilômetros do NNO de Abu de Kemal, no sudeste de Síria, foi o sítio de escavações a partir de 1933. Descobriu-se um enorme palácio, abrangendo em 6 hectares e contendo 300 aposentos, e seus arquivos fornecem mais de 20.000 tabuinhas de argila. O conjunto palaciano incluía não somente os apartamentos reais, mas também escritórios administrativos e uma escola para escribas.
Grandes pinturas murais ou afrescos decoravam muitas das paredes. Os banheiros estavam equipados de banheiras e encontraram-se na cozinha formas para bolos. A cidade parece ter sido uma das mais notáveis e brilhantes do período do começo do segundo milênio antes da Era Comum. Os textos nas tabuinhas de argila incluíam decretos reais, editais, contas e ordens para a construção de canais, comportas, diques e outros projetos de irrigação, bem como correspondências sobre importações, exportações e assuntos estrangeiros. Faziam-se frequentes recenseamentos envolvendo tribulação e alistamento militar. A religião tinha destaque, especialmente a adoração de Istar, a deusa da fertilidade, cujo templo também foi encontrado. Praticava-se a adivinhação, assim como em Babilônia, pela observação de fígados, pela astronomia e por métodos similares. A cidade foi na maior parte destruída pelo rei babilônico Hammurabi. De interesse especial foi a ocorrência dos nomes Peleg, Serug, Naor, Tera e Harã, todos alistados como cidades da Mesopotâmia setentrional e refletindo os nomes dos parentes de Abraão. Poderemos ver isso em Gênesis capítulo 11, versículo 17 a 32. Nuzi, antiga cidade ao leste do Tigre e ao sudeste de Nínive, escavada durante 1925 a 1931. Forneceu um mapa inscrito de argila, o mais antigo já descoberto, bem como a evidência de que já no século XV, antes da Era Comum, comprava-se e vendia-se ali a prestações. Desenterraram-se cerca de 20.000 tabuinhas de argila, consideradas como escritas por escribas hurritas na língua babilônica. Estas contêm uma abundância de pormenores a respeito da jurisprudência daquele tempo, envolvendo coisas tais como adoção, contratos matrimoniais, direitos de herança e testamentos. Certos aspectos mostram um paralelo relativamente similar aos costumes descritos no relato de Gênesis a respeito dos patriarcas. O costume de um casal sem filhos adotar um do sexo masculino, quer livre, quer escravo, para cuidar deles, para sepultá-los e para ser seu herdeiro, mostra similaridade com a declaração de Abraão a respeito do seu escravo de confiança, Eliezer, em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Descreve-se a venda do direito de primogenitura, relembrando o caso de Jacó e Esaú, em Gênesis capítulo 25, versículo 29 a 34. Os textos mostram também que a posse de deuses de família, muitas vezes pequenas estatuetas de argila, era encarada como equivalente a possuir uma escritura de propriedade, de modo que aquele que estivesse de posse dos deuses era considerado como tendo o direito de propriedade ou de herdá-la. Isso talvez explique a situação envolvendo Raquel tomar os terafins de seu pai e a grande preocupação deste em recuperá-los. Poderemos ver em Gênesis 31, versículo 14 a 16, e no versículo 19 e no 25 a 35. Vamos ver agora com relação ao Egito. A visão mais de perto fornecida pela Bíblia sobre o Egito gira em torno da entrada de José ali e da subsequente chegada e peregrinação da família inteira de Jacó naquele país. Os achados arqueológicos mostram que esse quadro é extremamente preciso e não seria razoável que algum escritor que tivesse vivido muito mais tarde o apresentasse assim, como alguns escritos tentaram dizer que se deu com o escritor dessa parte de relato de Gênesis,
conforme declara o livro New Light on Hebrew Origins, ou Nova Luz sobre as Origens Hebraicas, de J. G. Duncan, 1936, página 174. A respeito do escritor relato sobre José, a respeito do escritor do relato sobre José, ele utiliza o título correto em uso e exatamente conforme era usado no período mencionado, e quando não existe nenhum equivalente hebraico, simplesmente adota a palavra egípcia e a translitera para o hebraico. Os nomes egípcios, a posição de José como encarregado da casa de Potifar, as casas de prisão, os títulos de o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, a importância que os egípcios atribuíam aos sonhos, o costume de os padeiros egípcios carregarem cestos de pão na cabeça, descritos em Gênesis capítulo 40, 1 e 2, 16 e 17, a oposição de primeiro-ministro, a posição de primeiro-ministro e administrador de alimentos, conferida por Faraó a José, o modo de empossá-lo no cargo, a aversão dos egípcios aos pastores de ovelhas, a forte influência dos magos na corte egípcia, a fixação dos israelitas peregrinantes na terra de Gósen, os costumes egípcios de sepultamento, todos estes e muitos outros pontos descritos no registro bíblico são claramente consubstanciados pela evidência arqueológica obtida no Egito. Poderemos ver em Gênesis 39, versículo 1 a 47, e no capítulo 50, versículo 1 a 3. Em Karnak, entre parênteses, antiga Tebas, fecha parênteses, às margens do rio Nilo, em enorme templo egípcio, contém uma inscrição em seu muro ao sudeste, ao sul, confirmando a campanha do rei egípcio Sisaque, entre parênteses, Shejoquém I, na Palestina, descrita em 1 Reis, no capítulo 14, versículo 25 e 26, e 2 Crônica, no capítulo 12, versículo 1 a 9. O gigantesco relevo que representa suas vitórias mostram 156 prisioneiros palestinos manietados, cada um representando uma cidade ou aldeia, cujo nome é fornecido em hieróglifo. Entre os nomes identificáveis, acham-se os de Rabite, veja Josué capítulo 19, versículo 20, Taanak, Bet-Sean e Megido, onde foi escavada parte de uma estela ou coluna escrita de Sisaque, pode ser visto em Josué capítulo 17, versículo 11, Suné pode ser visto em Josué capítulo 19, versículo 18, Reob pode ser visto em Josué capítulo 19, versículo 28, Afaraim pode ser visto em Josué capítulo 19, versículo 19, Gibeão pode ser visto em Josué capítulo 18, versículo 25, Bet-Oron pode ser visto em Josué capítulo 21, versículo 22, Aiajalon pode ser visto em Josué capítulo 21, versículo 24, Socó pode ser visto em Josué capítulo 15, versículo 35, e Arade pode ser visto em Josué capítulo 2, versículo 14. Ele até mesmo alista o campo de Abrão como uma de suas capturas, sendo esta a mais antiga referência a Abraão dos registros egípcios. Encontrou-se também nesta área um monumento de Merneptah, filho de Ramsés II,
contendo um hino em que se pode encontrar a única referência ao nome Israel nos antigos textos egípcios. Em Tel El Amarna, a cerca de 270 quilômetros ao sul de Cairo, uma camponesa descobriu acidentalmente tabuinhas de argila que levaram à descoberta de muitos documentos em acadiano procedentes dos arquivos reais de Amenhotep III e do seu filho, Akenatão. As 379 tabuinhas publicadas abrangem correspondência dirigida ao faraó da parte de príncipes vassalos das numerosas cidades e reinos da Síria e da Palestina, inclusive algumas do governador de Uruzalim, ou seja, Jerusalém, e revelam um quadro de feudos guerreantes e intrigas que concorda plenamente com a descrição bíblica daqueles tempos. Os abirus, a respeito dos quais são feitas numerosas queixas nestas cartas, têm sido relacionados por alguns com os hebreus, mas a evidência indica que eles, ao invés disso, eram diversos povos nômades que ocupavam um nível social baixo na sociedade daquele período. Elefantina, uma ilha do Nilo, com este nome grego, no extremo sul do Egito, próximo a Assuã, era o lugar de uma colônia judaica depois da queda de Jerusalém em 607 a.C. da Era Comum. Grande número de documentos escritos em aramaico, mormente em papiro, foram descobertos aqui em 1903, com datas a partir do V século antes da Era Comum e do reinado do Império Medo-Persa. Os documentos mencionam Sambalá, governador de Samaria. Poderá ser vista em Neemias capítulo 4, versículo 1. Sem dúvida, os achados mais valiosos feitos no Egito têm sido os fragmentos e os trechos de livros bíblicos em papiro, tanto das escrituras hebraicas como das gregas, remontando ao I século antes da Era Comum. O clima seco e o solo arenoso do Egito o tornaram o depósito inigualável para a preservação de tais documentos em papiro. Isso nós poderemos ver em manuscritos da Bíblia, no próximo vídeo. Palestina e Síria. Cerca de 600 sítios datáveis têm sido escavados nessas regiões. Muitas das informações obtidas são de natureza geral, apoiando o registro bíblico numa base ampla, ao invés de se relacionar especificamente com certos pormenores ou eventos. Como exemplo, fizeram-se esforços no passado de desacreditar o relato da Bíblia sobre a desolação completa de Judá durante o exílio babilônico. As escavações, porém, consubstanciam coletivamente a Bíblia, como declara W.F. Abright. Não existe um único caso conhecido de uma cidade de Judá propriamente dita ter sido continuamente ocupada durante todo o período do exílio. Apenas para salientar o contraste, Betel, situada um pouco além das fronteiras setentrionais de Judá, nos tempos pré-exílicos, não foi destruída naquele tempo, mas foi continuamente ocupada até a parte final do VI século. A arqueologia da Palestina, na página 1971 e no ano de 1971, página 142. Bet-San, ou Bet-Sean, antiga cidade-fortaleza que guardava a via de acesso ao Vale de Jezreel, ao lado leste, foi um sítio de extensas escavações que revelaram 18 níveis diferentes de ocupação, exigindo a escavação até a profundidade de mais de 21 metros.
O relato bíblico mostra que Bet-San não se achava entre as aldeias originalmente ocupadas pelos invasores israelitas e que no tempo de Saul era ocupada pelos filisteus. Poderemos ver em Josué, capítulo 17, versículo 11, em Juízes, no capítulo 1, versículo 27, em 1 Samuel, no capítulo 31, versículo 8 a 12. As escavações em geral apoiam este registro e indicam uma destruição de Bet-San algum tempo depois da derrota dos israelitas perto de Silo. Poderá ser visto também em Jeremias capítulo 7, versículo 12. De interesse especial foi a descoberta de certos templos cananeus em Bet-San. Veja 1 Samuel 31, versículo 10. Declara que os filisteus colocaram a armadura do rei Saul na casa das imagens de Astorete e prenderam seu corpo morto à muralha de Bet-San, ao passo que em 1 Crônicas 10, versículo 10, afirma que puseram a armadura dele na casa do seu Deus e o crânio dele prenderam à casa de Dagon. 2 dos templos escavados eram do mesmo período e um deles fornece evidência de ser o templo de Astorete, ao passo que se acha que o outro seja o de Dagon, assim se harmonizando com os textos acima quanto à existência de 2 templos em Bet-San. Amém? Azor na Galileia foi descrita como sendo a cabeça de todos esses reinos no tempo de Josué. Veja Josué, capítulo 11, versículo 10. Escavações feitas ali mostraram que a cidade abrangia antigamente uns 60 hectares, tendo uma grande população, o que a tornava uma das principais cidades daquela região. Salomão fortificou a cidade e a evidência daquele período indica que talvez fosse uma cidade para carros. Veja 1 Reis 9, versículo 15 e 19. Jericó foi submetida a escavações durante 3 expedições diferentes, 1907 a 1909, 1930 a 1936, 1952 a 1958. E as sucessivas interpretações dos achados demonstram novamente que a arqueologia, igual a outros campos das ciências humanas, não é fonte de informações positivamente estáveis. Cada uma das 3 expedições produziu dados, mas cada um chegou a conclusões diferentes sobre a história da cidade e especialmente sobre a data da sua queda diante dos conquistadores israelitas. De qualquer modo, pode-se dizer que os resultados conjuntos apresentam o quadro geral fornecido no livro biblical Arqueologia Bíblica, 1963, páginas 7 e 8. G. E. Wright, que declara: a cidade sofreu terrível destruição, ou uma série de destruições, durante o 2º milênio antes de Ciro e permaneceu virtualmente desocupada durante gerações. A destruição foi acompanhada por um intenso incêndio, conforme mostra a evidência escavada. Veja em Josué, capítulo 6, versículo 20 a 26. Aqui diz o seguinte: ou uma série de destruições durante o 2º milênio, A minúsculo, ponto, C maiúsculo, ponto. Ou é antes de Ciro ou antes de Cristo. Estou em dúvida. Em Jerusalém, em 1867, descobriu-se antigo túnel de água que da fonte de Gion penetrava na colina por trás dela. Isso talvez ilustre o relato da captura da cidade por Davi em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 10.
Em 1909 a 1911, o inteiro sistema de túneis ligado com a fonte de Gihon foi desobstruído. Um túnel conhecido como túnel de Siloé tinha em média 1,80 metros de altura e fora aberto em rocha maciça numa distância de uns 533 metros, desde Gihon até o reservatório de Siloé, no vale de Tiropion, dentro da cidade. Parece assim ser o projeto do rei Ezequias, descrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 20, e 2 Crônica, capítulo 32, versículo 30. De grande interesse foi a antiga inscrição encontrada na parede do túnel, em antiga escrita hebraica monumental, descrevendo a escavação do túnel e sua extensão. Esta inscrição é usada para fins de comparação ao se datar outras inscrições hebraicas encontradas. Interessante, né, essas descobertas, todas elas registradas, e muitas delas estão citadas nos capítulos e versículos bíblicos. Então fazem parte realmente da escritura. Não é isso? Bem, continuando, dando continuidade, aqui fala o seguinte: Samaria, a capital grandemente fortificada do reino setentrional de Israel, foi construída sobre uma colina que se elevava cerca de 90 metros acima do nível do vale, a prova de sua força de resistir a longos sítios, tais como os descritos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a 30, no caso da Síria, e em 2 Reis, capítulo 17, versículo 5, no caso do poderoso exército assírio, é indicada pelos restos de sólidas muralhas duplas, em alguns pontos formando baluarte de 10 metros de largura. Suscitaram interesse 63 cacos de cerâmicas com inscrições à tinta, entre parênteses, óstracos, fecha parênteses, considerados como datando do 8º século antes da Era Comum, recibos de remessa de vinho e de óleo de outras cidades para Samaria, mostram um sistema israelita de escrever números pelo uso de traços verticais, horizontais e inclinados. Um recibo típico reza como segue. Então vamos ver o que diz esse recibo. No 10º ano, para Gadial, provavelmente o mordomo da tesouraria, de Azar, talvez a aldeia ou distrito que remetia o vinho ou o óleo. Aí tem Abibaal 2, Aaz 2, Seba 1 e Meribaal 1. Tais recibos também revelam o uso frequente do nome Baal como componente de nomes, cerca de 7 nomes, incluindo esse nome para cada 11 que continham alguma forma do nome Jeová, provavelmente indicando a infiltração da adoração de Baal, conforme descrita no relato bíblico. A destruição ardente de Sodoma e Gomorra e a existência de poços de betume, entre parênteses, asfalto, fecha parênteses, naquela região são descritas na Bíblia. Veja Gênesis 14, versículo 3, no versículo 10, no capítulo 19, versículo 12 a 28. Muitos peritos acham que as águas do Mar Morto talvez se tenham elevado no passado e tenham estendido a extremidade meridional do mar numa considerável distância, cobrindo assim o que talvez tenha sido o lugar dessas duas cidades. Explorações feitas nesta região mostram ser ela uma área queimada de óleo e asfalto. A respeito desse assunto, diz o livro Luz do Passado Remoto, de Jack Finnegan, 1959, página 147,
Uma cuidadosa pesquisa da evidência literária, geológica e arqueológica aponta para a conclusão que os infames cidades da planície, veja Gênesis 19, 29, estavam na área que agora está submersa e que sua ruína foi realizada por um grande terremoto, provavelmente acompanhado por explosões, relâmpagos, ignição de gás natural e conflagração geral. Relacionada com as escrituras gregas cristãs, o que diz agora a arqueologia relacionada com as escrituras gregas cristãs. Vamos ver. O uso por parte de Jesus de uma moeda de um denário portando a efígie de Tibério César, veja Marcos capítulo 12, versículo 15 a 17, é confirmado pela descoberta de um denário de prata com a efígie de Tibério e que foi posto em circulação por volta do ano 15 da Era Comum. Veja Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2. O fato de que Pôncio Pilatos era então o governador romano da Judéia foi também confirmado por uma laje de pedra encontrada em Cesareia com os nomes latinos Pontius Pilatus e Tibério. O livro de Atos dos Apóstolos, que fornece clara evidência de ter sido escrito por Lucas, contém numerosas referências à cidade e suas províncias e a autoridades de diferentes tipos e com diversos títulos que detinham cargos em determinada época, uma apresentação repleta de possibilidade de erro por parte do escritor. Observe também Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2. Todavia, a evidência arqueológica apresentada demonstra notável grau de exatidão por parte de Lucas. Assim, em Atos, capítulo 14, versículo 1 a 6, Lucas coloca Listra e Derbe no território da Licaônia, mas dá a entender que Icônio se achava em outro território. Os escritores romanos, inclusive Cícero, referiram-se a Icônio como ficando na Licaônia. No entanto, certo monumento descoberto em 1910 mostra que Icônio era considerada como sendo deveras uma cidade da Frígia, ao invés de da Licaônia. Similarmente, uma inscrição descoberta em Delfos confirma que Gálio era procônsul da Acaia, provavelmente em 51 a 52 da Era Comum. Poderemos ver em Atos, capítulo 18, versículo 12. Cerca de 19 inscrições que datam do segundo século antes da Era Comum até o terceiro século da Era Comum confirma a exatidão do uso por parte de Lucas do título governantes da cidade, como se aplicando às autoridades de Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 6 e 8, sendo que 5 dessas inscrições se referem especificamente àquela cidade. Semelhantemente, a referência a Públio como homem de destaque, entre parênteses, Protos, fecha parênteses, de Malta, veja Atos capítulo 28, versículo 7, emprega o título exato a ser usado, conforme indicado pela sua ocorrência em duas inscrições maltesas, uma em latim e a outra em grego. Textos mágicos, bem como o templo de Artemis, foram encontrados em Éfeso. Veja Atos capítulo 19, versículo 19 e 27. Escavações feitas ali também revelaram um teatro capaz de acomodar cerca de 25 mil pessoas e inscrições que se referiam aos promotores de festividades e jogos semelhantes àqueles que intervieram em favor de Paulo e também de um escrivão semelhante ao que acalmou a turba naquela ocasião. Veja em Atos,
capítulo 19, versículo 29 a 31 e versículo 35 e 41. Algumas dessas descobertas induziram Charles Gore a escrever sobre a exatidão de Lucas, entre parênteses, novo comentário sobre a Escritura Sagrada, fecha parênteses. Deve-se naturalmente reconhecer que a arqueologia moderna quase que obrigou os críticos de São Lucas a lhe dar um veredito de notável exatidão em todas as suas alusões a fatos de eventos seculares. Editado por Gore, Goodger e Guillaume, em 1929, página 210. Vamos falar um pouco sobre o valor comparativo da arqueologia. Isso através da Biblioteca Online da Torre de Vigia, Estudo Perspicaz, volume 1, página 195 a 204, você poderá encontrar. Valor comparativo da arqueologia. A arqueologia tem apresentado informações proveitosas que ajudaram na identificação, não raro experimental, de lugares bíblicos. Tem desenterrado documentos escritos que contribuíram para melhor entendimento das línguas originais em que as escrituras foram escritas e tem lançado luz sobre as condições de vida e as atividades dos povos e dos governantes antigos mencionados na Bíblia. Todavia, no que tange a relação da arqueologia com a autenticidade e a confiabilidade da Bíblia e com a fé nela, nos seus ensinos e nas suas revelações dos propósitos e das promessas de Deus, deve-se dizer que a arqueologia é um suplemento não essencial e uma confirmação não exigida da veracidade da palavra de Deus. Conforme o expressou o apóstolo Paulo, a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Pela fé percebemos que os sistemas de coisas foram postos em ordem pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se observa veio a existir das coisas que não aparecem. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 3. Estamos andando pela fé, não pela vista. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Isso significa que a fé cristã não tenha qualquer base no que pode ser visto, ou que ela trata apenas de intangíveis. Mas é verdade que em todo período e época sempre houve ampla evidência contemporânea ao redor das pessoas, bem como nelas mesmas e em suas próprias experiências, que as podia convencer de que a Bíblia é a verdadeira fonte de revelação divina e que ela não contém nada que não se harmonize com fatos demonstráveis. Poderemos ver em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, e o conhecimento do passado. À luz das descobertas arqueológicas é interessante e apreciado, mas não é vital. O conhecimento do passado, à luz da Bíblia, é por si só essencial e solidamente fidedigno. A Bíblia, com ou sem a arqueologia, dá verdadeiro significado ao presente e ilumina o futuro. Está em Salmo 119, capítulo 105, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Na realidade, é fraca a fé que precisa depender de tijolos que se desintegram, de vasos quebrados e de muros desmoronantes para sustentá-la e servir-lhe de muleta. Incertezas subjacentes às conclusões. Embora as descobertas arqueológicas às vezes tenham fornecido uma resposta conveniente para refutar os que fizeram reparos aos relatos bíblicos ou que criticaram a historicidade de certos eventos, e embora tais achados tenham ajudado a desanuviar a mente de pessoas sinceras que ficaram impressionadas demais com os argumentos de tais críticos, ainda assim a arqueologia não silenciou os críticos da Bíblia, nem é ela um alicerce realmente sólido para se basear a crença no registro da Bíblia.
As conclusões tiradas da maioria das escavações feitas dependem, mormente, do raciocínio dedutivo e indutivo dos investigadores, os quais, um tanto parecidos e detetives, reúnem as provas do caso a favor do qual arguem. Até mesmo em termos modestos, embora os detetives possam descobrir e reunir um impressionante conjunto de evidências, circunstâncias e materiais, qualquer caso alicerçado puramente em tais evidências, se não dispuser do depoimento de testemunhas dignas e de crédito diretamente relacionados com o assunto em pauta, será considerado fraquíssimo se levado a um tribunal. Decisões baseadas unicamente em tal evidência têm resultado em crassos erros e injustiças. Isso se deve dar ainda mais quando há um intervalo de 2.000 ou 3.000 anos entre os investigadores e o tempo da ocorrência. Um paralelo similar é feito pelo arqueólogo R.J.C. Antickson, que diz: basta apenas pensar em quão difícil seria a tarefa dos futuros arqueólogos se tivessem de reconstruir os rituais, os dogmas e a doutrina das igrejas cristãs a partir somente das ruínas de igrejas, sem a ajuda de qualquer registro escrito ou inscrição. Temos assim a situação paradoxal de que a arqueologia, o único método de investigação do passado do homem, na ausência de registros escritos, torna-se cada vez menos eficaz como meio de inquirição, quanto mais ela se aproxima daqueles aspectos da vida humana que são os mais especificamente humanos. Está em Stonehenge, Londres, 1956, página 167. Complicando ainda mais o assunto, há o fato de que, em adição à sua óbvia incapacidade de conseguir mais do que uma aproximação no que tange a colocar em foco o passado remoto, e apesar de seus esforços de manter um ponto de vista puramente objetivo, ao considerar a evidência que escavam os arqueólogos como os demais cientistas, não obstante estão sujeitos a falhas humanas e a inclinações e ambições pessoais que podem estimular raciocínios falíveis. Indicando o problema, o professor W.F. Abrig comenta: por outro lado, há perigo em se procurar novas descobertas e novos pontos de vista às custas de trabalho mais sólido, feito anteriormente. Isso se dá em especial em campos como a arqueologia e a geografia bíblicas, onde o domínio dos instrumentos e dos métodos de investigação é tão árduo que existe sempre uma tentação de negligenciar o método sólido, substituindo o trabalho lento e mais sistemático por combinações espertas e palpites brilhantes. Pode ser visto Atlas Histórico da Bíblia de Westminster, editado por G.E. Wright em 1956, página 9. Diferenças na datação. Vamos ver o que diz as diferenças na datação. É importante compreender isso ao considerar as datas propostas pelos arqueólogos com respeito às suas descobertas. Ilustrando isso, Merriam F. Ungel diz, por exemplo, Gadsden data a queda de Jericó cerca de 1400 a.C. Albright apoia a data de cerca de 1290 a.C. Ungs Vicente, famoso arqueólogo palestino, sustenta a data 1250 a.C., ao passo que a H.H. Honley considera Ramsés II como faraó da opressão e o êxodo como tendo ocorrido sob seu sucessor Mamipta ou Mermepta por volta de 1225 a.C. Ao passo que argumenta a favor da fidedignidade do processo e da análise arqueológica moderna, o professor Albright reconhece que ainda é difícil para o não especialista achar seu caminho por entre as datas e as conclusões conflitantes dos arqueólogos.
É verdade que o relógio de radiocarbono tem sido empregado junto com outros métodos modernos para datar os artefatos encontrados. Sem embargo, que este método não é inteiramente exato é evidenciado pela seguinte declaração feita por Ernest Wright. Pode-se notar que o novo método de carbono 14 de datar restos antigos não resultou ser tão isento de erros como se esperava. Certas medições produziram resultados obviamente errados, provavelmente por vários motivos. No momento só se pode confiar nos resultados sem opor dúvida, depois de se terem feito várias medições que forneceram resultados virtualmente idênticos e quando a data parece ser correta à base de outros métodos de computação. Mais recentemente, a Nova Enciclopédia Britânica, 1976, volume 5, página 508, declarou: qualquer que seja a causa, é evidente que falta às datas fornecidas pelo carbono 14 a exatidão que historiadores tradicionais gostariam de ter. Estamos finalizando, vamos ler com relação ao valor relativo das inscrições. Isso está no Estudo Perspicaz, volume 1, página 195 a 204, da Biblioteca Online da Torre de Vigia. Valor relativo das inscrições. Descobriram-se e estão sendo interpretadas milhares e milhares de inscrições antigas. Albright declara: os documentos escritos constituem, sem comparação, o único mais importante conjunto de materiais descobertos pelos arqueólogos. Por isso é extremamente importante obter uma ideia clara do seu caráter e de nossa capacidade de interpretá-los. Podem ter sido escritos em cacos de cerâmica, em tabuinhas de argila, em papiros, ou podem ter sido esculpidos em granito. Seja qual for o material, as informações que transmitem ainda devem ser pesadas e testadas quanto à sua fidedignidade e seu valor. Erros ou patentes falsidades podem ser e foram com frequência assentados por escritos em pedra, bem como em papel. Como ilustração, o registro bíblico declara que o rei Senaqueribe da Assíria foi morto por seus dois filhos, Adrameleque e Sarezer, e foi sucedido no trono por outro filho, Esar-Adon. 2 Reis, capítulo 19, versículo 36 e 37. Todavia, uma crônica babilônica declarava que no 20º dia de Tibete, Senaqueribe foi morto por seu filho numa revolta. Tanto Beroso, sacerdote babilônico do 3º século antes da Era Comum, como Nabonido, rei babilônio do 6º século antes da Era Comum, em seus escritos, forneceram o mesmo relato no sentido de que Senaqueribe foi assassinado por apenas um de seus filhos. No entanto, num mais recentemente descoberto fragmento do prisma de Esar-Adon, o filho que sucedeu Senaqueribe, Esar-Adon declara especificamente que seus irmãos se revoltaram e mataram seu pai e então fugiram. Comentando isso, na História Universal Judaica, 1948, volume 1, página 27, Felipe Biberfeld diz: a crônica babilônica Nabonido e Beroso estavam equivocados, apenas o relato da Bíblia mostrou ser correto. Foi confirmado em todos os mínimos pormenores pela inscrição de Esar-Adon e mostrou ser mais exato no tocante a este evento da história assírio-babilônica do que as próprias fontes babilônicas. Trata-se de um fato de suma importância para a avaliação
até mesmo de fontes contemporâneas que não concordam com a tradição bíblica. Problemas de decifração e de tradução. O que diz a arqueologia com respeito a problemas de decifração e de tradução? Há também necessidade de devida cautela por parte do cristão para a aceitar sem questionar a interpretação dada a muitas inscrições encontradas em diversas línguas antigas. Em alguns casos, como o da Pedra de Roseta e da inscrição de Be-Istum, principiou-se aos decifradores de línguas considerável visão de uma língua antes desconhecida, através de apresentações paralelas desta língua junto com outra já conhecida. Todavia, não se deve esperar que tais ajudas solucionem todos os problemas ou permitam pleno entendimento da língua, com todos os matizes de significados e expressões idiomáticas. Até mesmo a compreensão das línguas bíblicas básicas, o hebraico, o aramaico e o grego, progrediu consideravelmente em tempos recentes. E essas línguas ainda não se acham em estudo. Quanto à inspirada palavra de Deus, podemos corretamente esperar que o autor da Bíblia nos habilite a obter o entendimento certo de sua mensagem, mediante as traduções disponíveis em línguas modernas. Isso não se dá, porém, com os escritos não inspirados de nações pagãs. Ilustrando esta necessidade de cautela e também manifestando de novo que um enfoque objetivo dos problemas existentes em decifradas inscrições antigas frequentemente não é tão destacado como se poderia pensar, o livro Segredo dos Hititas, de C. W. Ceran, contém a seguinte informação a respeito de destacado assiriologista que trabalhou na decifração da língua hitita, 1959, tradução de M. Amado, páginas 106 a 112. Sua obra é absolutamente fenomenal, uma brilhante miscelânea de equívocos extravagantes e notáveis percepções. Alguns de seus erros eram sustentados por argumentos tão convincentes que décadas de estudos foram necessárias para suplantá-los. Seus engenhosos raciocínios baseavam-se em tal riqueza de erudição filológica que não se tornava coisa fácil separar o joio do trigo. O escritor descreve então a forte obstinação desse perito quanto a qualquer modificação de suas descobertas. Após muitos anos, ele por fim concordou em fazer algumas alterações, apenas para mudar justamente as leituras que mais tarde mostraram ser as corretas. Ao relatar a disputa violenta cheia de recriminações pessoais que surgiu entre este perito e outro decifrador da escrita cuneiforme hitita, o autor declara: contudo, o próprio fanatismo que produz tais disputas é uma necessária força motivadora para que os sábios façam descobertas. Página 112. Por isso, embora o tempo e o estudo tenham eliminado muitos erros no entendimento das inscrições antigas, faremos bem em compreender que investigações posteriores provavelmente resultarão em correções adicionais. A preeminência da Bíblia com a fonte de conhecimento fidedigno, de informações verídicas e de orientação segura é destacada por esses fatos. Como conjunto de documentos escritos, a Bíblia fornece-nos o quadro mais claro do passado do homem e chegou até nós, não por escavações, mas por ter sido preservada pelo seu autor, Jeová Deus. É viva e exerce poder. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 12. E é a palavra de Deus vivente e permanecente. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como flor da erva. A erva se resseca e a flor cai,
mas a declaração de Jeová permanece para sempre. Você poderá ver em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23 a 25. Então, meus amigos e amados, está aí um relato histórico, né, do que os achados arqueológicos falam, decifram, apresentam, contestam, né? Então, as controvérsias, as verdades, as inverdades, os autores, mas acima de tudo, poderemos nos estribar na palavra do nosso poderoso Mestre, que as Escrituras é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sagrada. Ela vence todos os tempos, todos os obstáculos, todas as pessoas. O humano jamais irá acabar com ela, destruir ela. Ela sobreviverá aos tempos, às pessoas. Ok? Ela será para sempre. Doa em quem doer, custe o que custar. Ok? Em nome do batalhão GQC, José Jackson Cardoso, em Alagoinhas, apresentou para você mais uma exposição do trabalho de nosso canal Espiritualidade Compartilhada. É um canal que nós temos na Unstream TV, a Unstream TV, no canal Espiritualidade Compartilhada, está me possibilitando fazer a gravação desses vídeos através do YouTube em nosso canal www.youtube.com/usr/JJ Cardoso 2014, onde você poderá acessar todos os nossos vídeos, ok? É com prazer que também me despeço dedicando esse trabalho ao batalhão GGC. É o batalhão que aqui diz, e aqui apresento, batalhão GGC, Euclides da Cunha, Bahia. Galdino Gonçalves da Silva, GGC, nascido em 10 de junho de 1910. Morou no distrito de Serra da Canabrava, no sertão de Uauá, Bahia, Brasil, e em 1952 emigrou para Euclides da Cunha, Bahia. A sua vida ao lado de sua esposa, Maurília Lopes da Silva, Dona Bebé, e seus familiares, foi pautada no exemplo de vida na lida como agropecuário e comerciante. Granjeou muitos amigos e sempre foi solidário e humanista, sempre primando a cumprir a lei, a justiça, a família, a religião, com visão de dias melhores para todos. Sua vida foi um exemplo para todos nós. Infelizmente, sua jornada foi interrompida em 24 de dezembro de 2004, mas não morreu para nós que lhe amamos e estamos lhes homenageando com o batalhão GGC, que tem como lema exaltar o trabalho, a humildade, proteger a família, a prática do bem, amar ao próximo, respeitar a justiça e a lei e a solidariedade humana sob a proteção de Deus. Nessa data, nessa homenagem que será perpetuada, oficializamos o batalhão GGC, homenagem dos seus familiares e amigos honoríficos. Saudações GGC. Nós somos 15 filhos vivos, éramos 25, e duas esposas de meu pai. A primeira, Dona Maria Dalva Cardoso, faleceu. Meu pai então casou com minha mãe, onde, juntando as duas famílias, hoje nós temos 15 filhos vivos, dos 25 de ambas as mulheres. Eu sou o segundo filho do segundo casal, que a primeira foi mulher e eu sou o segundo homem. Graças a Deus, estamos rendendo essa homenagem a Galdino Gonçalves da Silva, meu pai amado, que morreu com 94 anos de idade, e com a minha mãe, Maurília Lopes da Silva, Dona Bebé, que está com 87 anos de idade, graças a Deus, gozando de saúde. A ela dedicamos com amor e carinho, e a meu pai
esse trabalho, e também aos membros do batalhão GGC espalhados em todo o território nacional. É com prazer que também apresentamos o nosso link do batalhão GGC no Facebook, que é www.facebook.com/grupos/batalhão GGC, e o e-mail é batalhãoggc.grupos@grupos.facebook.com. Vou repetir: batalhãoggc@grupos.facebook.com. Ok? Esse grupo do batalhão GGC não tem nada a ver, nenhuma similaridade com nenhuma corporação militar ou coisa que eu valha. É uma simbologia, uma homenagem que nós fizemos para exercitar o amor ao próximo e a Deus. Amém? Fica esse vídeo, espero que vocês acessem os links abaixo e façam uma pesquisa mais aprofundada e possam ter um discernimento maior, que poderá agregar valor à leitura da Bíblia e entender melhor as escrituras sagradas, que é a palavra do nosso Pai eterno e do seu Filho, o Messias, ou seja, de Jeová e de Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. Amém? Um abraço. José Jackson Cardoso, administrador de empresa técnica em agropecuária, residente em Alagoinhas, na Bahia, para todo o Brasil e o mundo. Muito obrigado. Estou muito feliz em poder ter apresentado esse trabalho para vocês. Um beijo no coração. Vá aqui. Saudações GGC. Saudações GGC. Saudações GGC. Obrigado. Desculpe as nossas falhas. Amém?